Ei, gente, bem-vindos ao Beleza no Comum. E a gente está aqui já no clima natalino para te receber da melhor forma possível. Espero que você goste dessa decoração especial que a gente fez para te receber ainda de uma forma mais aconchegante aqui nesse programa, que tem tudo a ver com a minha e com a sua vida diária, não é mesmo? O programa de hoje tem um tema importante, difícil, mas necessário de falar. Fica comigo até o final para você não perder, eu sei que vai te abençoar. Voltamos então. O tema de hoje vai falar sobre problemas, conflitos, brigas, situações um pouco constrangedoras. Vivemos um ano tão complicado, né, onde estava tudo muito dividido, e isso gerou assim um mal-estar, porque pensamentos diferentes, pensamentos ideológicos diferentes, muitas vezes traz um conflito para a prática do dia a dia, de conviver com o diferente, de conviver com quem pensa diferente, e isso não passaria despercebido no ambiente familiar. Então, hoje, bem especificamente, nós vamos falar sobre conflitos familiares. Gente, é preciso falar, é difícil, mas respira fundo, segura comigo até o final do programa, porque assim, tudo que a gente adia, piora. Né? Se tem conflito, seja ele familiar, no trabalho, em algum ambiente, a gente precisa entender que é resolvendo que a gente vai superar. Não adianta eu fechar os olhos e fingir que não está acontecendo e jogar poeira para debaixo do tapete, que tem um dia que você vai começar a espirrar, meu filho. E você não vai conseguir mais ficar naquele lugar, daquele jeito ali, né? Vai dar uma alergia daquela poeira que está debaixo do tapete. Bom, então, a gente precisa falar sobre isso para trazer luz sobre, às vezes, algumas situações que estão em trevas, né? Trouxe uma imagem para vocês pensarem comigo hoje no nosso momento de reflexão. Imagem na tela, acompanha comigo aqui o pensamento. Olha só que interessante. A gente tem ali o conflito, né? Em amarelo nós temos uma opção e em preto nós temos uma outra opção. Você vai seguindo o pontilhado em preto, olha só. Eu que sei, não vou ouvir, você deveria, entra em debate de novo. Então você fica rodando ali por muito tempo. Talvez se você escolhe ir pelo caminho amarelo, aconteceu o conflito, você segue aquele caminho ali da empatia, de reconhecer as emoções de ambos os lados, trazer clareza para a situação e dialogar sobre o que aconteceu. Talvez assim a vida fique um pouco mais leve, porque viver conflitos faz parte de existir, né? Então, sem mais delongas, eu quero chamar a nossa roda de conversa e receber as minhas convidadas especialíssimas de hoje. Voltamos então aqui na nossa roda de conversa e no estúdio comigo eu estou tendo o prazer de receber a querida psicóloga Renata Borja. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada pelo convite, pastora. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Eu te achei super agradável no primeiro contato e pessoalmente foi realmente uma constatação. Obrigada, viu? Muito que posso ter mais vezes. E também de forma online, né, totalmente tecnológica, nós estamos recebendo a querida Ana Flávia Moutinho, que também ela é mediadora de conflitos, né? Ana, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, né? Você já é de casa. Feliz demais de estar de novo com vocês, viu? Obrigada, pastora. Bom demais. Ô, gente, que ano difícil, né? Foi um ano, assim, cheio de emoções, desafios, né? Um furacão de emoções e de posições. E aquela imagem que a gente mostrou no começo ali, eu acho que é muito didático, né? Para a gente ilustrar a questão dos conflitos. Como psicóloga, Renata, você pode falar um pouco para a gente, assim, que ter conflito faz parte do existir? É isso mesmo? É isso mesmo, pastora, você tem toda a razão. Né? A gente não tem como evitar conflitos. Então, e isso é um grande problema, porque muita gente quer evitar conflitos e acha que precisam evitar conflitos e acham que podem evitar conflitos. Né? O conflito não tem como ser evitado, mas ele vai acontecer, ele precisa ser resolvido. Então, o que
que a gente precisa é aprender a lidar com os conflitos. E por que os conflitos acontecem, né? Eles acontecem porque as pessoas são diferentes. Elas têm expectativas diferentes, elas têm pensamentos diferentes, elas têm ideias diferentes. E às vezes elas querem até chegar num mesmo objetivo, mas a forma de cada uma de chegar àquele objetivo, ela é diferente. Então, isso pode gerar problemas, né? Então, se a gente for pensar com relação às emoções, então vou dar um exemplo aqui, eu falo muito sobre as emoções. Sim. Né? Então, o conflito tem muita relação com todas elas. Então, as pessoas querem ter alegria, então eu não quero tocar em coisas que são espinhosas para mim. Sim. Então, eu tenho um problema, eu tô vendo que o outro tá fazendo uma coisa que eu não tô gostando. Não, mas eu vou fingir que eu não tô vendo. Não, porque eu não quero ter um problema ali agora. E aí ela vai aguentando, e ela vai guardando, e ela vai guardando. Vai chegando uma hora que ela não vai aguentando mais ter aquela emoção que ela tinha antes. Então, de conter, né? De conter aquilo ali. Aquilo ali pode se extravasar de diversas formas, através da raiva, através da ansiedade, através da tristeza. Então, pode vir de formas diferentes, né? Então, quando você falou sobre colocar debaixo do tapete, né? É um pouco isso. As pessoas, às vezes, falam, não, mas eu não quero problema para mim. Cria um problema infinitamente maior. Né? Então, a bola chegou lá debaixo da montanha. Se você tivesse segurado a bola lá em cima na hora que ela estava começando a descer, ela era pequenininha. Quando ela chega lá embaixo, a bola de neve, ela já é gigante. Aí já não conseguimos mais, né? Maravilhosa essa ilustração. Né? Ótimo. Então, é isso. Deixa a coisa aí aumentando. Então, eu falo que é um copinho. É como se cada um de nós tivesse um copinho. E aí, o copinho nosso é o copinho da nossa vulnerabilidade. Cada coisa de negativa que acontece, você enche um pouquinho o copinho. Aí vem uma outra coisa negativa. Eu adoro falar do copinho. Enche um copo d'água. Enche um pouquinho mais o copinho. Aí aconteceu uma outra coisa negativa, enche mais um pouquinho o copinho. Aí daí a pouco, na hora que você vê, o copo tá transbordando. Nossa, muito bom isso. Ô, Ana, e nesse final de ano, assim, ó, a gente sabe que a gente vai encontrar com as pessoas, com os parentes, com os amigos, com os colegas de trabalho. E tem toda essa questão emocional que a Renata trouxe aqui pra gente. A gente sabe que esse ano é um tempo de comemorações, que essa época é uma época de comemorações, que muitas vezes as pessoas se privam de estar em certos ambientes porque já seguraram tanto essas emoções, porque já não conseguem lidar com a emoção. E aí, como é que faz nesse negócio aí? Tem que superar, né? Eu tive conversando com meu marido e também fazendo algumas reflexões, que eu até quero que depois a Renata complemente, né, com o conhecimento da psicologia. Porque eu acredito que muitas pessoas, hoje, se olharem para dentro, vão ver que não estão bem. Tá? Então, não estou bem. Será que eu devo conviver com alguém que seja tão diferente de mim antes de melhorar o interno? Então, olha só, se eu estou sem paciência, eu vou num lugar onde vão me exigir mais a minha paciência? Entendi. Será que eu não preciso de fazer algo que me dê prazer, que mude essa situação? Que eu me sinta mais respeitada? Porque, senão, eu vou gerar mais conflitos. Então, às vezes, você se preparar antes de ir a um evento, ou mesmo deixar de ir, se você notar que você não vai dar conta. O que é preferível? Você cuidar de você ou você fingir que está bem e estourar e depois você ficar se sentindo culpada? Sim, sim. Então, será que não é preferível hoje, todos nós, cuidarmos de nós, dos nossos sentimentos? Por exemplo, essa semana eu tive angustiada. E aí, o que eu faço com essa angústia? Eu precisava de falar. Então, eu falei, eu fui passear, eu andei, eu caminhei, eu tomei sol, eu admirei, eu dei graças a Deus do dia maravilhoso, das oportunidades. Eu pensei, nossa, como é difícil conviver com pessoas diferentes, mas também olha a oportunidade. Você aprende, não é com pessoas que pensam igual a você. Você aprende com quem pensa diferente, que gera uma reflexão. Verdade. Então,
Isso nós temos que cuidar. Então, meu conselho natalino para todos: cuide primeiro de você, para depois poder decidir se você irá ou não em algum evento que você já sabe que exigirá mais de você. Interessante essa perspectiva, né, Renata? O que você tem a acrescentar, pensar, colocar um contraponto da sua perspectiva, assim? Não, isso que a Ana falou é bem verdade mesmo. A gente precisa ter essa percepção de como que a gente está em determinado momento. Então, vamos dizer que eu esteja muito raivosa. Sim. Estou muito raivosa diante de uma determinada situação. Mas eu acho que a gente tem que observar que são emoções diferentes. E o tipo de emoção, o tipo de observação que a gente vai fazer vai ser de acordo com as emoções também. A gente sente, né? Então, se eu estou raivosa e eu vou a algum lugar que pode me gerar mais conflito, né? Isso pode me gerar um conflito ainda maior, porque se eu já estou mais raivosa, eu já estou mais irritada, isso pode trazer mais conflitos para mim. Sim. Então, assim, não significa que eu tenho que evitar todas as situações que vão ser conflituosas. Então, nós temos que tomar esse cuidado, né? Eu vou ter uma situação que está conflituosa, eu falo muito isso com os meus pacientes. Falo, vamos lá. Vamos imaginar aqui. A raiva, por exemplo. Eu vou falar da raiva principalmente porque a grande parte dos conflitos tem relação com a raiva. Tá. Então, a relação com a raiva é o quê? O que a raiva tem em relação? Quando você tem algum pensamento que tenha os conteúdos injustiça, prejuízo, desrespeito, estar sendo enganado, agredido, estar sendo impedido de fazer algo, isso vai te gerar raiva. Se eu falar assim, fulano me desrespeitou, não está me deixando fazer tal coisa, está me impedindo de tal coisa, então isso vai me gerar raiva, ok? Sim. Eu tenho comportamentos que eu reajo à raiva, as pessoas reagem à raiva de formas diferentes. Então, um vai brigar, xingar, o outro vai querer se vingar. Deixa ele comigo, vou lá fazer uma maldadezinha com ele, já que ele fez essa maldade comigo. Sim. Então, assim, a forma O outro vai ficar calado, né? O outro fica com tanta raiva que fica calado. Fica calado, engole a raiva e depois tem fica vermelho de raiva. Isso é bom falar, né? Porque, assim, existem sentimentos que são tão menosprezados, visíveis, né? E aí eles florescem de uma outra forma. Aí vem numa forma de doença, engoliu, vem outras doenças, vem outras coisas aí. Isso daí é um fato. Então, eu posso me comportar com esses comportamentos reativos. A raiva, sabe o que a raiva faz pra gente, pastor? É interessante. Sabe pra onde vai a energia da raiva? Me conta. Pra cá, né? Pra cá, ó. Menina, Você, olha aqui, deixa eu te contar. Entendeu? Eu vi. E a raiva já faz você... Você já reparou a pessoa quando ela fica raivosa? Muda, né, a postura corporal. Ela faz pra frente. Sim. A energia... um animal. A energia da raiva, ela te impulsiona pra frente. Então, se você souber lidar com essa energia, porque a energia da raiva é ótima, se você souber lidar. Se você souber usar. Porque você fala, alguém me prejudicou e eu quero resolver esse prejuízo, ela pode te ajudar a criar recursos para você resolver esse prejuízo que você entrou. Agora, se você focar na pessoa em si, que te prejudicou e naquilo ali, e no problema que já passou, você está ferrado. Sim. Porque você não pode mais resolver o que já passou. O que você pode fazer dali para frente. Então, como que você vai utilizar essa sua energia. Então, a raiva pode ser uma energia muito positiva para empatia, para conexão. Mas eu falo sempre o seguinte... O raivoso, eu sou raivosa, tá? Tá. Então... Mas então nós estamos juntas, porque eu também tenho isso no meu temperamento. Não, o meu temperamento... Eu sou bem sanguínea. O meu temperamento é mais raivoso. Então, assim, eu tenho esse modelo. Então, meu negócio é assim, né? Então, eu sou líder comunitária. Então, eu lembro que numa audiência pública, uma vez, o presidente da associação lá do bairro virou para mim e falou assim, que estranho, você ficou calada a reunião inteira. Eu gosto tanto quando você pega no telefone e você fala. Eu falei, meu amor,
se eu hoje tivesse pego nesse microfone para falar alguma coisa, eu ia fazer um desastre tão grande que o meu desastre ia ser tão grande, tão grande, tão grande, que nem você, na sua maior polidez, ia dar conta. De consertar. Gente, então o que a Renata está propondo aqui como psicóloga e falando da sua própria experiência, é que você tente ler o grau do sentimento e qual é esse sentimento, para que você faça escolhas mais inteligentes, de forma intencional, pensada, né? Ô, Ana, e quando o caldo já entornou? E quando o negócio já foi? E o negócio dentro da família, quando já entornou o caldo, como é que faz? Olha, a primeira coisa que eu acho é nós temos que reconhecer as nossas ações, as nossas palavras, sabe? Saber perdoar é cristão, né? Nós precisamos de praticar. É difícil? Muito. Mas principalmente saber pedir perdão. Olha, me desculpa, eu estava nervosa, eu falei num tom de voz que não é o meu. Olha, eu entendo que você tem essa posição política, tudo bem, nós já discutimos muito. Vamos deixar de falar de política hoje? Vamos falar de outras coisas, vamos lembrar do nosso ano novo, né? Como que vai ser? Vamos nos preparar para as férias, vamos mudar o assunto. Então, quer dizer, nós temos que ter essa habilidade também de mudar os assuntos, de falar, olha, esse tema, eu noto que eu e você temos um atrito, que nós não conseguimos chegar num consenso e hoje eu não estou bem para falar sobre isso. Será que poderia deixar de falar hoje? Depois, outro dia, a gente conversa, vamos falar sobre isso, não tem problema, mas hoje eu não estou bem. Pode ser? Um combinado mesmo, sabe? Contar com a boa vontade do outro e também mostrar essa questão da vulnerabilidade. Não estou bem, ninguém precisa estar bem o tempo todo. Nós não precisamos vestir uma máscara e aí, de repente, explodir a pessoa. Ué, eu nem percebi que você estava chateado com esse assunto. Então, é preferível fazer uma intervenção pontual antes do caldo entornar. Entendeu? É interessante. E assim, para quem está nos ouvindo em casa e você está vivendo as suas realidades aí, eu acho assim, na minha percepção, vou deixar as convidadas falarem de uma forma também pessoal e técnica sobre isso, mas eu queria dar a minha contribuição aqui, que eu acho que não há nada que não tenha solução. Eu acho que solução não tem para a morte, né, gente? Agora, de resto, existe solução. Só que assim, para solucionar, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E da nossa infalibilidade é uma delas, né? Mostrar vulnerabilidade, estar disposto a reconhecer os atos, os erros, as falhas e se colocar nessa posição. Ah, mas não fui eu que causei o problema, foi aquele bolsonarista, ou foi aquele petista do inferno, ou o bolsonarista do inferno, foi ele que me provocou. Não fui eu, ou então é aquela minha irmã que eu não suporto, é aquele meu primo, meu sobrinho. Não dou conta de conviver com aquela pessoa, mas não dá conta por quê? Será que a gente em algum momento se sente melhor do que aquela pessoa? Porque quando a gente fala que eu não dou conta de conviver, por que eu não dou conta de conviver? Será que eu sou tão boa assim, que eu não consigo conviver com alguém, que eu não consigo me reconhecer ou reconhecer que eu também tenho falhas? Como é que a gente se vê também nessa situação de conflito, né? Isso é interessante, é uma coisa da gente pensar. Se o conflito já instaurou, já aconteceu, e aí? Não existe jeito para a morte. Agora, pro resto, a gente dá um jeito, né? Nós estamos vivos. Por isso que o diálogo é tão importante. E principalmente a forma como que você vai falar. Pastor, imagina se eu começar uma conversa com você que eu não te vejo o ano inteiro. Estamos me encontrando agora na festa de final de ano, você tem uma posição diferente da minha. Você imagina se eu já converso com você gritando. E sobre isso também, né? Assim, já chega falando sobre coisas que são complicadas, é desnecessário, né? Por que a gente não fala de um filme que assistiu, de um programa que foi legal, começa a rir, conta uma piada, olha, o clima muda. E até depois de gerar um clima, um ambiente mais propício, até cabe, talvez, um assunto mais conflituoso, né? Para mediar. Isso, às vezes mais tarde, depois de um tempo que já criou um vínculo amoroso e respeitoso entre as pessoas. Sim. Né? Tem aquela pergunta de sempre, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Ótimo.
né? É ótimo. Que a questão é essa. Eu coloco muito isso, assim, que você pode ter as emoções que você tem. Aliás, porque nós temos. Então, não tem como a gente evitar ter emoções. Sim. Aliás, é muito interessante que nós aqui somos 3 mulheres, e é até bom que a gente esteja colocando isso como 3 mulheres aqui, porque eu vejo muito dentro do consultório uma coisa, pastora, que é assim, mulher não pode ter raiva. Uai. É feio para mulher ter raiva, só homem que pode. Sim. Agora, homem não pode chorar, então tem essas crenças, homem Sim. não pode chorar e mulher não pode ter raiva, porque é feio. Né? E, na realidade, não é bem por aí. A questão é, nós vamos ter todas as emoções, vamos sentir todas as emoções, é natural que a gente sinta, não é um problema sentir. Né? Aí, se você me perguntar, Renata, você já extrapolou muitas vezes? Várias. Todas nós, né? Vou continuar extrapolando. Vamos continuar extrapolando. Então, vou continuar extrapolando. Ah, mas se for me comparar no meu passado com hoje, eu extrapolo menos. Muito bom isso, é. Né? Agora, por que eu extrapolo menos? Porque eu já comecei a entender o meu funcionamento, já comecei a entender o tipo de coisa que me gera raiva. Então, quando é uma raiva repetida, eu consigo administrar. Quando é uma raiva nova, aquilo ali já é mais difícil para mim, porque eu ainda não estou acostumado com aquele modelo. Então, mais fácil eu administrar uma coisa que eu já conheço do que uma coisa que eu ainda não conheço, que ela é nova para mim. Agora, se eu já sei que o fulano pensa do jeito tal, que o ciclano pensa do jeito tal, e a gente já tem uma noção. Sim, com certeza. Já identifica algumas coisas. Então, a gente já pode começar a criar estratégias para poder conviver com fulano e o ciclano, com aquele modelo que eles têm. Sim. Então, isso é possível. E não é tão complexo assim. Sim. Agora, se eu errar, é aquilo que a Ana falou, posso lá pedir desculpa? Posso. E é muito interessante isso, né? As pessoas querem ser invulneráveis. Sim. É um desejo. Eu quero ser invulnerável, mas o próprio fato de sentir ansiedade e raiva já demonstra a nossa vulnerabilidade. Vulnerabilidade, nossa total falta de controle das nossas próprias emoções. Né? Sim, verdade. Então não adianta eu querer esconder emoções, eu querer passar uma ideia de invulnerabilidade, eu querer mostrar que eu sou isso ou mostrar que eu sou aquilo, porque não adianta. A gente consegue a conexão, sabe como? Quando a gente expressa o que a gente sente. É o contrário. Então, sabe uma emoção que eu acho que é muito legal? Não sei se vocês já viram aquele filme Divertidamente. Já, maravilhoso. Super didático, né? Super didático. Eu muito acho bom. lindo. E aquele filme tem uma coisa, tem uma passagem, né? Que quem já viu o filme vai lembrar, que é o elefantinho, que é a imaginação da menina lá, né? O amigo imaginário da menina. E ele vai desaparecer. E aí ele começa a chorar. E aí a alegria chega perto dele, faz palhaçada para ele rir. Aí ele chora mais, ele olha para a alegria, ele chora mais. E aí ele vai chorando mais. Aí a tristeza chega perto dele, olha para ele e fala, eu sei o que você está sentindo. Né? Eu sei mesmo. E aí ela começa a conversar com ele, ele levanta e a alegria fica olhando para os dois, falando tipo... Como assim, né? Como assim? O que foi que aconteceu? Sim. Eu adoro essa passagem porque ele mostra o seguinte... A tristeza é uma emoção poderosa de conexão. Sim, também. Então, é uma emoção poderosa de empatia. E é na tristeza que a gente se comunica, porque é quando você passou por um momento triste que alguém veio te ajudar, é que você se conectou com essa pessoa e essa pessoa se conectou com você. Sim. Então, a tristeza é uma emoção importantíssima, mas a gente não quer sentir, a gente tem sempre uma rejeição por ela. Sim. Assim como se ela não pudesse existir. Fazer parte da nossa vida, E a gente acaba, de uma certa forma, utilizando outras emoções para nos proteger de sentir tristeza. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela vem, e a raiva, as duas emoções, vêm como uma forma de autoproteção. Para eu não cair naquilo que vai me fazer chorar. Sim. Então, para eu não chorar, eu já tenho que estar preparado e com as armas todas preparadas para eu poder enfrentar essa luta. Então, essas duas outras emoções, elas vêm primeiro, assim, nesse sentido
de uma tentativa de proteção para não ir para o ruim. E isso né? é muito bom você falar, Renata, porque assim, Ana, às vezes eu acho que a gente deslegitima algumas coisas e não naturaliza os problemas, né? Porque a gente, não sei, é um imaginário, assim, de vida perfeita e que está sendo fomentado cada dia mais pela internet, né? De vida perfeita. As redes sociais mostram, né, que todo mundo tem vida perfeita e não é isso. A nossa vida, a nossa existência é a imperfeição e é a superação e é o aprendizado diário da minha verdade, da sua verdade, da verdade da Renata, da verdade de outras pessoas. E precisa de conviver essas verdades. Ninguém tem a verdade absoluta. Então, o meu pensamento, o meu jeito de ser tem que coexistir com o de vocês, se eu quiser conviver de uma forma harmônica. Eu não tenho que impor a vontade da Ana Flávia. Eu posso explicar para Priscila e para Renata por que eu tenho essa vontade. E aí, através dessa explicação, ter ou não a colaboração para aquilo dali ser utilizado de alguma forma. Ou, não, Ana Flávia, nesse momento não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora desse meu jeito, porque eu tenho que sair mais cedo e você pode ficar aí. Tudo bem. Então, são conversas que nós precisamos de ter, mas com cuidado com o tom de voz, escolhendo as palavras, respeitando o outro, percebendo os nossos sentimentos, porque às vezes, eu não sei se vocês já repararam isso, não é o que o outro fala que nos atinge, assim, ele não direciona para você, é como você está naquele dia que você reage. Tem muito às vezes, verdade. A pessoa fala de um jeito e você interpreta de uma forma totalmente diferente. Muito bom, Ana. Olha, nosso programa está chegando ao fim, mas assim, que riqueza de informação, de contribuição que vocês trouxeram hoje para os nossos telespectadores, ouvintes. Muito obrigada, assim, e a gente tem que falar mais sobre isso, porque assim, existem momentos que você precisa até se afastar. A Bíblia fala que é momento de abraçar e é momento de se afastar. Tem gente que não dá para você conviver, porque o buraco foi tão profundo que você precisa de um tempo, né? Isso, a recuperação, né? Você precisa recuperar. O silenciar, a sabedoria de gestão, né? De gerir. Sim, precisa afastar para depois se reconectar, porque eu falo que às vezes o afastamento, ele promove a reconexão. Ô, gente, olha só, eu acho que ele já deixou aqui uma deixa para uma próxima conversa. Eu espero que tenha te abençoado. Obrigada, Renata. Obrigada, Ana. Prazer demais ter vocês aqui. Feliz Natal para vocês, tá? Boas festas. Que a gente seja feliz nesse tempo, de forma bem intencional com os nossos queridos, né? De todos os dias. E você em casa... Né? Sim, sim. Que o amor, né, possa renascer no coração de todos nós. Possa transbordar. E principalmente a paciência. Verdade. Ó, com essa palavra final, amor e paciência, eu só posso deixar um beijo. Até o próximo Beleza no Comum. Deus te abençoe.